Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Integra QMcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para o futuro da indústria, a formação de novos profissionais e a transformação do conhecimento acadêmico em soluções para problemas reais. Quando pensamos em inovação no setor de químicos e materiais, normalmente lembramos de novos produtos, tecnologias, equipamentos, laboratórios e processos industriais. Entretanto, existe outro elemento essencial nessa transformação, que são as pessoas. A aproximação entre estudantes, professores, pesquisadores e empresas permite que problemas encontrados no ambiente industrial sejam analisados a partir do conhecimento científico e tecnológico desenvolvido dentro das universidades. E é justamente sobre essa conexão que vamos conversar hoje, com o tema Empresa Júnior, da sala de aula à resolução de problemas na indústria. Então, para quem já me conhece, meu nome é Márcio Floriano, eu sou professor do curso de Engenharia de Materiais da UTFPR, daqui de Londrina, e estou trazendo hoje para essa conversa 3 representantes da SMAT Júnior, que é a Empresa Júnior de Engenharia de Materiais da UTFPR, do campo de Londrina. Então, para a gente já dar o start do nosso bate-papo, queria que vocês então se apresentassem, Gabriele, Gabriel e Bruno. Tudo bem, eu sou a Gabriele Bonfietti, eu tenho 23 anos e atualmente sou presidente da SMAT Júnior. Eu sou Gabriel Raposo, eu estou com meus 20 anos e eu sou vice-presidente e diretor de marketing. Eu sou o Bruno, tenho 25 anos e sou gerente da diretoria de marketing. Então, primeiramente já agradeço aí a participação de vocês, participarem aqui do nosso Integra QMcast. E para a gente começar então, acho que uma pergunta, que cabe a todos aí, por que vocês escolheram o curso de materiais e depois, ingressando no curso, por que vocês escolheram participar da Empresa Júnior? Eu posso começar. Acho que, porque eu escolhi engenharia de materiais, para mim é uma resposta bem simples. Eu procurando ali faculdade, se eu ia fazer faculdade, se eu ia procurar fazer outras coisas da minha vida, no ensino médio ali, eu acabei indo numa feira de profissões lá da UTF. E eu nunca tinha pensado em fazer uma engenharia, nunca tinha pensado em fazer um curso mais técnico assim. Só que eu pisei lá na faculdade, eu vi o curso, eu vi as instalações e me apaixonei ali. A máquina de ensaios mecânicos me ganhou ali de verdade. Então, foi meu primeiro plano, assim, de fazer. Se eu quero fazer uma faculdade, beleza. Quero fazer engenharia de materiais. Eu pesquisei sobre a área, me apaixonei de verdade. Eu acho que é isso. Obrigado. O meu é um pouquinho diferente, na verdade. Antes de eu vir pra cá, eu estudava medicina. E assim, eu gostei muito, sempre fui bem apaixonada. Só que tive que acabar voltando pra casa. E lá eu conheci a minha prima. A minha prima falou, Gabi, eu acho que você vai gostar. E por ela eu conheci o curso. E eu não sabia que existia o curso. Era uma área que eu gostava muito, essa parte de materiais, que eu sou extremamente apaixonada por automotivo, esse tipo de coisa. Então, quando eu cheguei, eu me apaixonei completamente. E na SMAT eu entrei, acho que era no meu segundo período, justamente para ter esse conhecimento. Então, eu queria me aprofundar mais nas áreas, porque a gente acaba tendo mais contato com engenharia de materiais um pouco mais para frente no curso. E eu falei, agora é esse momento que a gente consegue ter. E dali só a gente vai se apaixonando cada vez mais pelo movimento. Bom, no meu caso, eu havia uma pressão por parte de família de eu escolher uma engenharia. Mas, como o meu pai deixou bem aberto esse quesito de qual engenharia seria, eu decidi, olhar um catálogo e falei, essa engenharia aqui parece ser a mais legal de todas. Infelizmente, tem se provado. Amém. Que bom, que legal que vocês estão aí firmes e fortes aí no curso. E aí agora então conta um pouquinho pra gente, como que vocês se envolveram, na SMAT, a partir de que período? Porque, se não me engano, acho que a SMAT já tem uns 10 anos, mais ou menos, Tá chegando desde 2017. Desde 2017, 9 anos. Então, a partir do momento como que vocês conheceram a SMAT e vocês falaram, não, quero realmente participar da Empresa Júnior? Eu conheci a SMAT logo no primeiro mês de faculdade, assim, eu fui na recepção de calouros e teve uma apresentação lá. Eu lembro quando eu entrei na faculdade muito animado para fazer as coisas, só que eu sabia que eu precisava mesmo de algo mais tangível. O meu conhecimento ele cresce muito mais, ele aumenta muito mais quando eu tenho algo tangível para fazer mesmo. E eu vi na SMAT uma oportunidade de estar com a mão na massa.
E então, desde o meu segundo mês eu já estava na Smart trabalhando. Eu brinco aqui que no sexto mês eu já tinha feito uma metalografia, já sabia pelo menos o conceito de uma microestrutura. Então, tem se provado essa questão mais prática que eu queria, e pelo fato de eu ter entrado na Smart. Bom, no meu caso, eu estava há algum tempo no curso e eu não havia me envolvido ainda quase em nenhum projeto, exceto pelo coral da TFPR, e eu queria fazer algo que me ajudasse a até como deixar uma marca dentro do curso. E um amigo meu que estava na EJ na época, ele queria que a Smart tivesse um site, e eu tinha esse conhecimento, tipo, ele veio me convidar e eu entrei e fiquei, mas enfim, depois disso eu acabei ficando porque a experiência prática, né, que eu participei desde o primeiro momento que eu entrei lá, indo para os laboratórios e executando os projetos, fez eu ficar até hoje. Bacana. E então agora vocês que já estão envolvidos, né, dentro da empresa Júnior de materiais, né? Então só para quem está nos escutando, né, engenharia de materiais é uma engenharia, digamos assim, a mais ampla que tem, porque a gente, né, vê todos os materiais, né, metais, polímeros, cerâmicas, compósitos, né, nanotecnologia. E como vocês, né, agora como empresa, atuando dentro da empresa Júnior, como que vocês apresentam isso para as empresas que vocês têm contato, que vocês vão buscando contato? Olha, como o senhor falou, a engenharia de materiais é muito ampla, né? Então a gente tem um blend, assim, que a gente fala de conhecimento técnico muito abrangente. Então quando a gente chega para falar com uma empresa, a gente costuma sempre pesquisar antes da empresa, ou a gente pelo menos, ela é uma empresa de polímeros. Essa empresa de polímeros vai fazer uma parte da extrusão. Então a gente entende que a extrusão pode ter esse problema, pode acontecer uma melhora nessa área. Então a gente tenta apresentar para esse possível cliente, para essa empresa, o que pode ser feito. Muitas vezes ela não conhece o que pode ser feito, né? Então nosso conhecimento é uma base muito grande, a gente entende de tudo dos processos que podem ser feitos melhorados ou pode estar dando erro nessa empresa. Então a gente costuma já chegar com esse conhecimento mais técnico para chegar dando uma opção de melhoria para eles. Sim, e normalmente, como a gente já sabe, a engenharia de materiais, por ser um campo muito amplo, o pessoal não tem um conhecimento muito específico do que é. Então a gente sempre vai com uma coisa bem personalizada para aquela empresa, a gente faz eles entenderem, a gente vai em visita técnica, para que eles entendam a importância de eles terem esse conhecimento do produto, do material deles em si. Então a gente sempre começa ali apresentando a Smart como uma empresa júnior, que a gente tem todo o apoio ali dos professores, todo o conhecimento que a gente precisa. E dali a gente acaba personalizando por cada empresa. Tá. Então esse contato que vocês têm com a empresa parte sempre de vocês e ir atrás? Isso. Ou já tem caso de empresas já conhecerem vocês e vir solicitar os serviços? Tem sim. A gente parte por duas frontes, né, que a gente fala fronte de ataque para chegar até uma empresa. A gente tem a fronte que é prospecção ativa, né? A gente procura essa empresa, liga para ela, vai atrás, já chegam com um projeto, um possível projeto que ela pode fazer, mas também tem muita recomendação de professores, de ex-alunos que conhecem o trabalho da Smart, que chegam para a gente também. Esses já chegam com um problema que eles já sabem que precisa ser resolvido, né? Então tem sim das duas que pode chegar até a gente. E aí esses problemas vai desde, por exemplo, de uma caracterização de uma matéria-prima para ver se ele está adquirindo aquele material de acordo com a necessidade dele, e até um problema que você fala num processo de extrusão, de conformação e assim por diante. É o que mais acontece, na verdade. Geralmente ele vai chegar ali com um problema e a gente tem essa visão, passa para eles do que pode estar acontecendo para acabar melhorando cada vez mais. Entendi. Bacana. E assim, desde quando vocês estão lá, né? O que surgiu assim de mais diferente que vocês já viram? Tudo. Tudo. Vocês puderem dar algum exemplo, né? Sem entrar muito na parte mais como vocês resolveram, né? Mas algum exemplo. Sim. Eu acho que um dos casos, por exemplo, desse ano que a gente teve foi uma empresa do ramo de polímeros e eles estavam com uma perda produtiva ali, eles tinham uma porcentagem de perda de produto dele, acho que era de 13%, 14%, e ele não entendia o porquê. Eles afirmavam que eles compravam o produto deles lá de origem reciclada, né? Isso. Era isso.
E aí eles falavam, não, a gente tem certeza que é esse polímero. Só que quando a gente foi fazer as análises, a gente propôs fazer toda essa caracterização, a gente viu que tinha impurezas da onde veio com outras impurezas de outros polímeros e acabava influenciando muito na extrusão, na injeção, e eles tinham toda essa perda. Eu gosto também de citar um caso que um cliente chegou pra gente querendo fazer um manejo de um resíduo que ele estava tendo muito. Né? Ele estava tendo muito resíduo, produzia bolas de tênis, estava tendo muito resíduo dessa produção. Aí a Smart, ele queria saber o que fazia com esse resíduo. A gente sentou com a equipe, fez todo um desenvolvimento de um projeto para ele, com que ele no final ele conseguia gerar outro produto a partir daquele resíduo. A gente fez uma blenda para ele, né? E aí com isso a gente fez esse outro produto para ele. Então eu gosto bastante desse tipo de projetos. São vários da Smart que tem assim, que são meio cabeludos, que a gente precisa pensar, entender bastante para ver o que vai fazer, mas é bem recorrente assim da Smart. Muitas vezes acontece com a gente a partir de um projeto inusitado que chega, a gente começa a partir daquele momento a oferecer aquele serviço, porque a nossa área é tão ampla, tem coisas, né, principalmente que a gente sequer tem na nossa grade. Sim. Mas um exemplo disso é que chegou pra gente, acho que ano passado, o caso de um aluno de mestrado que ele queria fazer uma análise de ciclo de vida, que a gente teve que começar descobrindo o que era isso. Sim, e hoje eu acho que é uma das coisas que a gente acaba oferecendo mais, porque é muito amplo, vai desde realmente do ciclo de vida, como esse material se comporta, até a biodegradabilidade dele, tanto no ambiente, o quanto tempo ele vai demorar ali, as propriedades que ele consegue ter ou que ele perde com o tempo. Então, é bem amplo também essa parte. É uma coisa que a gente nunca tinha visto e a gente estudou ali para que a gente possa oferecer. Principalmente, né, agora a parte também de economia circular, né? Então, aquele resíduo que a empresa gera, ela pode estar reutilizando, né? E aí, pegando um gancho que vocês falaram, né, dessa parte de realizar essas análises, né? Normalmente vocês fazem na própria UTF ou vocês também têm parceiros, outras universidades que o equipamento na UTF quebrou ou não tem? Sim. Como que vocês fazem essa intermediação aí? A gente tem ambas as maneiras, porque muitos laboratórios ali da UTF eles conseguem atender as demandas, principalmente de análise nossas, mas também a gente tem algumas parceiras, alguns laboratórios que a gente consegue parceria, que eles gostam muito de fazer essas parcerias institucionais. Então, acaba facilitando bastante, além dessa consulta que a gente tem bastante com os professores, eles sempre dão um norte pra gente de como a gente identificar esses gargalos, né? Então, vai desde a parte técnica até a teórica ali pela UTF, é bem rica. Tá. E em relação ao que vocês comentaram, né, de problemas das empresas, vai desde o pequeno, médio, grande, ou empresas grandes não têm problemas? Costumam pensar que não. Geralmente, eles têm ali um setor já de qualidade, mas mesmo empresas grandes, já aconteceu de a gente ter ido em uma nesse ano, que eles tinham ali o setor de qualidade, mas eles não sabiam como resolver aquele problema. E era justamente isso do ciclo de vida, de fazer uma coisa assim, algumas comparações com outros produtos, e eles não sabiam como. Então, eles falaram, olha, a gente até faz esses testes aqui, só que outros a gente não consegue fazer. E eles, se não me engano, na área de polímeros também, né? Então, eles tinham bastante maquinário, bastante testes lá que eles faziam, só que no final eles acabaram mandando porque eles precisavam disso. Até multinacionais aí estão sujeitas a precisar da gente. A gente fala, repetindo aqui, mas nossa área é muito grande, a gente sabe personalizar muito bem a necessidade de cada cliente. Então, chega uma empresa pequena, a gente vai entender o que ela está precisando naquele momento, vai adequar o nosso serviço a ela. Chegar uma empresa muito grande, a gente também entende que tem algumas coisas que ela precisa fazer e a gente consegue também se adaptar ali, pelo fato dessa grande base de conhecimento que a gente possui. Então, tem espaço aí para toda e qualquer empresa que tenha algum problema de processamento ou de tem resíduo. Problema, estamos aqui para resolver. Legal, bacana. Inclusive, quando chega uma empresa que já tem mais conhecimento da nossa área, que acaba sendo ali o teste do nosso conhecimento. Exato. Porque às vezes interagir com eles ali é meio que todo momento uma prova de que a gente está sabendo do que a gente está falando. E aí o curso, né, te dá essa possibilidade de você atender, né, as demandas técnicas, até mesmo técnicas, né? Porque nada mais, quem sabe, o problema é quem está trabalhando lá, né? Então, você entender e resolver esse problema, acho que é bem gratificante aí para vocês, né? E em relação às empresas, só daqui de Londrina, região, ou vocês já atenderam fora da região, outro estado? Já atendemos em outros estados, a gente atendeu no Rio Grande do Sul, São Paulo também,
Mas já empresas... Acho que até da Amazonas Na Amazonas já entrou entrou em contato com a gente, já. Porque A gente... Quando são coisas que a gente pode fazer, por exemplo, precisa de uma análise, pode trazer a matéria-prima que está precisando ser analisada, a gente consegue fazer, mas também a gente consegue montar o nosso amparo ali técnico, né? Que não precisa estar necessariamente na empresa para olhar. Eles passam os dados e a gente consegue fazer uma análise para eles também. Então, não tem muita barreira ali, dependendo do serviço que a gente vai fazer. Então, vocês já estão conhecidos nacionalmente, digamos Sim, né? Gosto de dizer que sim. Tá. E aproveitando, né, esse daqui é o podcast do Integra QM, né? A gente está começando uma série aqui com as empresas júniores, né? Então a gente vai ter uma série aí até o final do ano sobre isso. Queria saber de vocês como que é a interação com outras empresas júniores, tanto da própria UTF e de outras universidades aqui. Se quiserem falar um pouquinho de como que é essa interação que vocês têm, participação dos eventos. O movimento, ele prioriza muito que a gente tenha esse contato, tanto porque eu acredito que ajuda muito. Então, não é porque a gente é de materiais que a gente não consegue fazer parte de outras, muito pelo contrário, a gente acaba fazendo muita coisa com outras EJs, por exemplo, em engenharia química. A gente acaba vendo muita questão de processo, esse tipo de coisa. Então, tudo que a gente consegue fazer de colaboratividade, a gente sempre manda com outros. E até uma coisa até que exigida ali pelo movimento, a gente tem métricas que a gente tem que bater, né, metas, e uma dessas metas é faturamento colaborativo, de você estar ajudando outras EJs, você está fazendo projetos em conjunto. Então a gente já fez com a Paracelso, a gente tem com outras empresas também, de outras faculdades, então a gente tem, é meio que encorajado essa colaboração entre empresas juniores pelo movimento, também porque a gente sabe que isso ajuda eles, ajuda a gente, é uma troca de conhecimento, troca de necessidades ali na cada hora. Eu acho que é bem importante pra gente assim. Principalmente porque acaba agregando valor para a qualidade do serviço que a gente entrega para o cliente, né? A gente pode fazer uma coisa, mas poderia ser muito mais melhorado para a entrega quando a gente coloca um outro serviço ali junto que vai melhorar o produto em si. Então a gente sempre vai visando isso. Tudo que a gente consegue colaborar com outras EJs, a gente consegue colocar. E o que a gente já comentou também, né, principalmente nessa parte de resíduo, né, normalmente o pessoal vai atrás da engenharia ambiental. Sim. E aí então eles vão pensando assim, dar uma destinação correta ao resíduo, sim. Mas não com uma ideia que dá para reaproveitar. Sim. Vocês já tiveram algum exemplo disso, de colaboração com a parte da engenharia ambiental? Saiu até, se não me engano, eles chegaram a pedir um escopo, a gente não conseguiu executar ainda. Mas assim, praticamente todas as demandas, a gente consegue fazer essa avaliação. E também com, por exemplo, a biodegradabilidade, algumas análises, algumas coisas. A gente manda para a engenharia química e depois a gente faz toda a modelagem de comparações para ver tudo certinho. Então, todos os sentidos a gente consegue incluir. Legal. E falando então um pouco agora da SMAT, né? Como que é a organização da empresa, né? Que a gente pegando empresas, né, já conhecidas, tem vários setores, né? Como que a SMAT é dividida, né? Que vocês são 3, o diretor, o vice-diretor e a parte de marketing. Sim. Tem outras áreas? Tem. É dividido Tem igual? bastante. Então, vocês puderem falar como que é nessa divisão? A SMAT, ela é uma empresa que ela é realmente uma empresa. A gente tem CNPJ, a gente tem a nossa receita lá que a gente tem que prestar contas. Mas somos sem fins lucrativos. Então, tudo que a gente lucra, ele é voltado para nós mesmos. A gente vai aos eventos, como a gente comentou, tudo. E realmente tem todos os setores. Tem a nossa parte de presidência, que vai ser ali a pessoa que vai intermediar tudo, tanto em eventos, tanto cuidar ali da relação com a Direx, mas tem outros diretores, como a gente tem o vice, que é o nosso braço direito ali, que cuida de tudo também. A gente tem a parte de gestão de pessoas, seria o RH. Tem a nossa parte de vendas, que hoje a gente uniu esse setor, porque não faz sentido pra gente, no nosso cenário atual, que trabalham separados, marketing comercial, sempre são ali uma via de mão dupla. E a gente tem o jurídico financeiro também, que é quem cuida da parte de contratos, parte administrativa. A gente tem vários documentos que a gente já precisa apresentar anualmente para que a gente seja validado, também pelo MED, pela BJ, que é a Brasil Júnior. Então, tem realmente todos os setores dentro da empresa. Tem a diretoria de projetos, onde a gente visa ter pessoas que estejam mais avançadas no curso, justamente para quando chega no momento de necessidade, haja ali o conhecimento necessário para resolver os problemas. Sim. Só que ainda assim a maioria consegue atuar ali nos projetos, não, obviamente, lá fazendo como uma pessoa que está lá no 8º, 9º período pode fazer, mas ajudando a gente ali, tendo esse contato já, justamente porque a maioria que hoje entra
Na EJ, geralmente é porque quer ter esse contato, né, com os projetos. Não quer, às vezes, ali, vou ficar ligando, vou pro comercial. Queria ter o contato. Então, mesmo que a pessoa do primeiro período, ele já tem esse contato com projetos também. Tá. E aí, né, perguntando uma dúvida. Só alunos da engenharia de materiais podem fazer parte da SMAT ou não? Sim, Só nesse momento, sim. por estatuto, sim. Sim. Só engenheiros de materiais podem fazer... Quem cursa engenharia de materiais pode fazer parte da SMAT. Cada EJ possui sistemas diferentes, né? Tem EJs que possuem mais de um curso fazendo. Tem EJ de civil que possui arquitetura também. Mas por estatuto da SMAT, só quem faz engenharia de materiais. E aí, né, vendo essa divisão que vocês fazem de diretorias, né, é legal saber que você não vai ficar só na parte da engenharia, você vai ter que buscar outros conhecimentos. Soft skills, né? E é justamente isso que o MED prioriza, é entregar a gente pro mercado de trabalho, né? Ele pensa muito no técnico, no teórico ali, não, porque eu entendo muito. Mas quando a gente vai trabalhar fora, são outros requisitos que eles querem. Então, acaba colocando a gente em um outro patamar também, quando a gente vê esse cenário. Uhum. Que aí você aprender coisas fora do que você vê no dia a dia. Coisas de gestão, por exemplo, de marketing, eu acho que hoje em dia é muito necessário todo mundo conhecer, pelo menos o básico de marketing. Então é um leque de soft skills ali que você aprende entrando numa EJ, né, estando em cargos de uma EJ. E aí, para vocês, então, pensando tanto nessa parte técnica, né, da área de materiais, como nessas outras, o que vocês poderiam falar que isso agrega na formação de vocês? Olha, eu posso, até por experiência própria, eu posso falar que eu vejo a diferença, uma diferença bem marcada assim, de amigos que não fazem parte de EJ dos que fazem. Eu vejo que, por exemplo, como eu comentei, eu fiz uma metalografia no 6º período. Pessoas nem sabiam que era uma estrutura cristalina. Então, e fora isso também, esse negócio dos soft skills, você entende muito mais de como que o mercado está se comportando. Você entende como que uma pessoa, como que você tem que se comportar em uma reunião de negócios, como que é o funcionamento de um chão de fábrica. Então, um nível de complexidade que uma pessoa formada que passou pelo MJ é muito maior. Eu creio que é um impacto muito relevante e se eu tivesse a oportunidade de indicar para as pessoas, eu sempre vou indicar fazer o MJ. E é um crescimento pessoal, principalmente, né? A gente entra lá, às vezes, achando que a gente não sabe nada e sai com várias outras habilidades que a gente fala, pô, eu consigo, né? Você nem sabia que você tinha. Exato. Principalmente como presidente. Né? Nossa, nem fala. E pegando agora, Bruno, né, você que é de marketing, né? Como que é o processo de você fazer a comunicação, né? Que nem o Gabriel falou. Vocês têm que falar tanto com gerente, presidente e chão de fábrica. Sim. Exato. Como que é o marketing trabalha em relação a isso daí, né? Eu acho que conforme, né, mais cedo, né, nós dissemos que às vezes a gente começa a oferecer um serviço novo a partir de uma nova experiência que a gente teve. E quanto mais a gente consegue, na próxima vez que a gente for trabalhar com aquilo, sempre vai ficar um pouco mais fácil de apresentar isso para aquela nova pessoa. Principalmente porque a gente vai ter exemplos de serviços que a gente fez. E isso acho que torna muito mais fácil você conseguir vender aquele serviço futuramente. Né? Se você consegue exibir que tal empresa similar teve um ganho por causa do serviço que a gente prestou, que não sabia que existia, muitas vezes acontece, né? Ele vai estar um pouco mais disposto a querer comprar o nosso serviço. Conhecer, né? Conhecer o seu leque de possíveis clientes. Você, como o Bruno falou, você fez algo parecido ou você já conversou com uma empresa que tem mais ou menos o mesmo perfil, você começa a entender como comunicar para essa pessoa ou para esse cliente o que deve ser feito. Né? Então eu e o Bruno, a gente brinca muito sobre tentativa e erro. Né? Estar na EJ é hora de errar. Né? Eu prefiro errar agora do que errar no mercado de trabalho. Então a gente sempre tenta coisas novas. Né? A gente tentou falar com esse cliente através desse post no Instagram. Beleza, não deu certo. Vamos tentar fazer dessa outra maneira. E a gente tem tomado resultado, né, Bruno? A gente tem visto que tentar ajuda muito. Então, isso faz parte do nosso planejamento, até como postagens, que tipo, a gente conseguiu prestar esse serviço aqui, então, às vezes, vamos colocar aqui no nosso cronograma que a gente vai fazer um post sobre isso, porque pode ser que a gente atraia mais empresas daquela área.
E eu acredito que justamente isso ajuda, porque o marketing pessoal tem muita visão de, vai publicar vídeo, foto e fazer só uma propaganda ali, mas não. Eles ajudam muito em conseguir esse funil de clientes, né? Então, eles acabam analisando muito qual que é o momento que a gente está. É uma coisa que a gente estava discutindo hoje, inclusive, a gente falou, há um ano atrás a gente ia muito pro lado da metalurgia, aí atrás de metalúrgicas, coisas do tipo. Hoje a gente vê muito que é a questão do agronegócio, a questão de polímeros aqui na região. Então, eles acabam atacando mais esse ponto, sem deixar que os outros faltem também. Então, é realmente muito importante essa questão dessa divulgação que eles acabam fazendo. E agora com as novas tecnologias, né, principalmente para IA, chegou alguma demanda de vocês com o IA ou que vocês utilizaram da IA para tentar entender mais aquele processo, aquele problema que é apresentado para vocês? Como que vocês lidam com isso aí? Eu acho que não só para adquirir o conhecimento, a gente faz sempre algumas pesquisas, algumas coisas do tipo, porque eu mesmo sou do 5º período, eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso ter. Então a gente faz toda a busca de forma literária, a gente pede algumas ideias, mas também, não só IA, mas de formas com softwares que a gente não tinha controle, que a gente não tinha ali um ensino sobre, como esse do ciclo de vida. Ele é um software que, na verdade, ele é alemão, e aí ele não tinha nem em inglês, então a gente estava quebrando a cabeça, e é o momento que a gente consegue usar essa tecnologia, que eles conseguem fazer um cruzamento de dados muito bom e ter um bom resultado para o cliente. Então, a todo momento a gente sempre tenta incluir ali tecnologias nesse sentido, para que possa ajudar o nosso resultado. Para também diminuir a nossa área de busca, né? Vamos dizer assim. Sim. A gente já começar a ter uma ideia inicial da onde exatamente a gente vai começar a tentar entender o problema. A gente vê que o mercado agora tem a tendência de facilitar e melhorar os processos utilizando IA. Então você vê, por exemplo, varredura com sensores que utilizam para IA para analisar alguma coisa. Então a gente sabe que é necessário você ter o conhecimento técnico para ajudar a auxiliar essa IA a entender o que está acontecendo. Então a gente sabe de empresas que utilizam de sensores que vêm IA para ver se a maquinária está tendo problema. Então o sensor térmico que está esquentou demais, a IA vai fazer uma análise, vai lançar prévia para você. Só que por que está dando errado? Aí a gente entende que o que dá o cerne da IA é a gente entender como utilizar essa IA para auxiliar a empresa a entender o que está acontecendo com a empresa dela. Basicamente isso que a gente tem estudado ultimamente. E aí, vocês já tiveram um exemplo prático que vocês já trabalharam ou não? Vocês são só nessa parte de aprendizagem? Por enquanto estamos entendendo ainda como que a gente vai elaborar isso, mas acho que é só a questão próximo do software, né? Que a gente já utiliza. Então a gente acaba já tendo esse contato. Mas justamente essa questão desses sensores que ele comentou, a gente até viu uma empresa que faz, só que eu acho que é uma coisa que é até nova para eles, né? Que aí eles lançam para fazer essa análise de dados e é justamente um tipo de software como esse que a gente usa. Então, eu acho que é sempre adquirindo esse conhecimento e vendo como a gente consegue aplicar também. Que a partir dali a gente consegue identificar as falhas, coisas, tipo, fazer essas análises que a gente necessita para identificar o gargalo. Tá. Bom, então a gente está aqui no Integra QMcast conversando com a SMAT, que é a empresa júnior de engenharia de materiais da UTFPR, né, explicando aqui todo o funcionamento da empresa júnior, tá? E para vocês também uma outra pergunta, né? Qual que é o desafio, né, que vocês veem agora, né? Vocês já chegando no meio do curso, para o final, né? O que mais vocês podem avançar, né, como empresa júnior, né, com esse conhecimento que vocês vão adquirindo, né, com o passar do curso? E aí também uma outra questão, né, para quem está nos escutando aqui, existe um limite máximo de período que o aluno pode estar para ele estar dentro da SMAT ou não? Tipo, ele pode estar se formando e estar dentro da SMAT? Pode. A gente teve casos agora, na verdade. O que se formaram agora estava com a gente até mês passado, que se formaram nessa colação de grau. Mas o período máximo a gente tem de liderança. Uma pessoa só pode ser líder, por exemplo, só pode ser presidente 2 anos seguidos. Né? Só pode ser diretor 2 anos seguidos na mesma diretoria. Pra gente ter esse giro, né? Não ficar sempre a mesma coisa, ter novas ideias. Sim, é sempre uma coisa que a gente tem que fazer uma análise de quanto é viável, porque eu acho que é um pouco difícil a gente colocar uma pessoa do primeiro período, que está conhecendo ali a faculdade, o curso em si, ali como uma liderança. Mas também não é uma coisa que o impede, se ele tem esse conhecimento no geral. A gente adora que uma pessoa mais para frente no curso esteja como sendo um assessor de projetos. Porque a gente sabe que se a gente fosse querer que eles fossem de um cargo de liderança, eles teriam
problemas por causa de todos os outros compromissos que o curso demanda. Mas como assessor ali ajudando a gente a realizar os projetos é maravilhoso. Sim, e é sempre muito conhecimento que a gente adquire, né? Nunca vai acabar. Ficando Então, na retaguarda lá Isso. das demandas, né? E aí vocês comentaram também, né, que vocês como empresa júnior participam de eventos, né? Vocês falaram dos eventos, né, regionais, Sim. paranaenses, né? E aí, né, aqui no Integra a gente sempre faz o evento do Integra QM, né, que vocês aí estão participando, acho que já é o por aí. Isso. terceiro ano seguido, né? E o que vocês acham do evento? Esse tipo de evento ajuda vocês a prospectar mais Você ajuda. empresas, mais pessoas, network? O que vocês poderiam falar do evento que vocês, acho que todo mundo participou aqui Sim. esse ano, né? Sim. Na verdade, vai desde essa questão de fazer um networking, conhecer novas empresas, até abrir o nosso leque do que está acontecendo na indústria, né? Porque a gente tem outras empresas que fazem parte, é onde a gente analisa, olha, seria legal a gente tentar ali. Talvez a gente conversar com eles, entender o tipo de gargalo que existe nesse tipo de empresa e aumenta o nosso funil também. Então, vai desde esse contato que a gente tem com as empresas para o nosso enriquecimento, até para que a gente consiga ali um trabalho, por exemplo. Que não é difícil, na verdade. A gente até fez um escopo, né, na pós-integra. Sim. Sim. Então, a gente tem todo esse contato e é muito valioso que a gente faça parte desse tipo de evento. Um scope e algumas ideias para futuras abordagens. Sim. Eu acho legal que esse tipo de evento médio, também te dá um macro do como que para você ver como que está a sua empresa, para você entender como que está o mercado, para você entender o que está ditando, o que deve ser feito naquela hora. Eu acho bem importante isso, por conta das empresas que vão, por exemplo, no Integra, dos palestrantes. Então você começa muita absorção de conhecimento também ali. Você entende muito do que está acontecendo, onde você deve partir para atuar em uma outra área, abordar uma outra empresa. Gosto bastante desse tipo de evento, sim. Porque é um evento, né, não que seja específico da área, mas a maior parte são empresários do setor de química e materiais, né, que está relacionado diretamente aí com a empresa júnior, né? Então, eu acho que é um tipo de evento que, né, é extremamente importante, tanto para vocês apresentarem a empresa júnior, como também para as empresas, né, conhecerem que existem, né, tipo empresas serviço, ou sim. esse tipo de serviço que eles podem atender, né, e até mesmo com um custo mais baixo do que Sim. se ele fosse contratar uma consultoria de São Paulo. É a ou de outro lugar. vantagem, na verdade, de uma EJ, né? Que como a gente pega... Somos alunos, não somos engenheiros, então a gente acaba cobrando um valor mais baixo do que o comum. Então projetos que por fora seria 40 mil, nossa, não sai 10 mil, olha lá, muito menos. E essa é uma outra, não sei se vocês podem falar, né? A empresa te dá esse retorno? Com 10 mil que eu investi em vocês, eu tive um retorno, em 2 meses eu já recuperei esse dinheiro. A gente faz o follow back, a gente tenta, a gente fechou o contrato com eles, daqui a um tempo a gente vai lá e tenta verificar, fazer uma outra reunião, mas geralmente a gente já chega com os cálculos prontos para ver, se for, por exemplo, de melhoria de processo, a gente tenta ver, já chegar com o cálculo de, você vai ter, se seguir certinho, Quanto tempo teria o retorno, em quanto tempo você vai ter o retorno do investimento que você fez. Mas a gente costuma, sim, fazer essa questão do acompanhamento pós-venda, né? Até porque talvez ali surja outra oportunidade. Então, a gente sempre mantém esse contato com o cliente como um amigo, por exemplo. Então, a gente está sempre por ali. Tá, legal. E para a gente, né, começar a parte final aqui do nosso podcast, né? Essa atração, né, de novos alunos, né? Como que é feito? Existe um processo seletivo? Quem quiser participa? Como que é esse processo de seleção e continuidade dessa pessoa dentro da empresa júnior? Essa eu acho que eu posso falar bem, porque além de presidente, eu sou diretora de gestão de pessoas, que é como se fosse o nosso RH na empresa. E sim, todos passam por um processo seletivo. A gente faz ali a entrevista, a gente entende quais são as habilidades que ela tem, se ela já tem algum interesse dentro da empresa, que já aconteceu. Os nossos últimos trainees, na verdade, já chegaram, não, a gente quer o comercial, e eles chegaram muito bem. E a gente avalia justamente esse tipo de habilidade, se ele tem essa visão de comercial, se ele tem esse perfil para ser um jurídico financeiro, coisas do tipo. E a partir dali a gente começa a fazer algumas dinâmicas para entender como ele se comporta em grupo, se ele é melhor mais retraído, coisas do tipo.
E a gente sempre tenta inserir o máximo que a gente consegue, seja ali no primeiro período, por exemplo, para que ele possa conhecer o curso. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. A EJ é justamente por isso. Às vezes uma pessoa do primeiro período não tem esse conhecimento do que é o curso. E na EJ a gente apresenta bastante. Então a gente sempre tenta abrir um leque aí para todo mundo, mas que eles consigam, principalmente, eu acho que ter a cabeça aberta, né? A gente sempre fala sobre isso, de, mesmo que eu seja do primeiro período, eu quero sentar e estudar e entender o que a gente está fazendo. Chegou um projeto complexo, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, a gente tem que fazer uma base ali de equipes para pesquisa, para coleta de dados de artigos de fora, coisa do tipo, pra gente fazer essa modelagem justamente. Então, eles têm que ter essa mente aberta. É uma coisa que a gente não tinha na EJ e eles ajudam a gente a ter, né? Então, eu acredito que a principal coisa que eles precisam ter é essa vontade de ser engenheiro de verdade. E nesse quesito de continuidade, tem o processo seletivo e tem o processo eleitoral, que no caso, os dois, eles foram, realmente eles passaram por uma eleição dentro da EJ, eles tiveram que se apresentar diante do restante da EJ com as ideias, os seus planos para o ano seguinte e Sim. serem aceitos como nas posições que eles estão. Sim. A gente faz todo o planejamento estratégico, tudo. Hoje a gente implementou justamente a gerência, igual o Bruno, ele é nosso gerente. E isso também influencia, acredito, que nessa vontade deles de continuarem, de permanecerem no movimento e de tentarem um pouco mais para eles. É sempre uma grande vantagem, eu acredito, estar dentro do EJ ser uma liderança. Tá. Uma curiosidade me surgiu agora, né? Não sei se você já deve saber. Quando que surgiu a primeira empresa júnior? Foi... Eu sei que é na França, de algum ano, mas é bem antiga na França. O movimento se iniciou lá, depois agora o maior movimento mundial é o Brasil. Então, começou na França, migrou para o Brasil, foi no Sul, a primeira empresa júnior, se não me engano, e aí explodiu no Brasil, a maior parte do movimento empresa júnior mundial é brasileira. Sim, hoje a FEGEPAR, se não me engano, é a segunda maior, né? Sim, segunda maior Federação das Empresas Júniores. Júniores. E hoje o Negilon, eu acho que a primeira tem uns 30 anos, né? A nossa primeira empresa do núcleo aqui de Londrina. Acho que sim. Se eu não me engano, é da UEL, da Business. Isso, né? Business é a mais antiga do Paraná. Isso. E tem todas as áreas. Eu acho que tem até de psicologia, de fisioterapia, todas as engenharias. Todos os cursos tem ou pode ter uma... Sim. Advocacia, sim. Tem de moda, tem tudo moda mesmo. Também. E o critério para, digamos, que tem algum curso aqui que ainda não tenha. Qual que é o caminho para formar uma empresa júnior daquele curso? Tem todo um processo, na verdade. O núcleo, que a gente fala que é o Negilon, eles têm uma diretoria já justamente para isso, que é a de expansão. E eles trabalham justamente nessa maturação. Então, não é uma coisa, fiz uma empresa, eu quero colocar. Tem todo um processo que eles passam, vai de 1 a 2 anos, na verdade. A gente passa por... A gente fala que são clusters, né? Que é nível de maturidade. Então, chegou ao interesse de formar uma empresa júnior. Você tem que organizar os estudantes, você tem que acionar o núcleo. Você tem que chegar e falar, não, eu quero formar uma empresa júnior. E a partir daquilo, ele vai te ajudar a formar. Vai ajudar toda a parte da documentação, vai ajudar na parte dos processos internos. Então, se tem a vontade, o núcleo vai ajudar, sim, a formar. Sim. A gente começa o projeto e dali tem todo o acompanhamento até que ela seja federada. A Smart, por exemplo, foram 3 anos, né, para conseguir ser federada. Ela foi criada em 2017, mas foi federada pelo núcleo em 2020. Então, tem ali um caminho para percorrer para que ela seja madura o suficiente para ser uma EJ. Tá. Então, pessoal, vamos chegar aqui pro finalmente aqui, né, do nosso encontro, né? Então, para encerrar, né, acho que gostaria que vocês, né, falassem aí como fazer, né, para alguém aí que ficou interessado, né, em conhecer mais sobre a empresa júnior, o que vocês fazem, né? Qual que é o caminho para vocês, né, chegarem até vocês, né? A gente tem as nossas redes sociais, Smart Junior no Instagram, tem o nosso LinkedIn, mas a gente também tem o nosso site com nossos blogs, que a gente fala um pouco sobre os nossos serviços, como que a gente faz, o que é o MED, quem que é a Smart, e lá também tem uns pop-ups que você pode colocar seu e-mail que a gente entra em contato, sim. Sim, e além disso, consegue também a porta através da UTF, né? Isso, a gente tem um departamento justamente dessas relações empresariais, a DIREC. E tudo que chega de demanda, eles acabam passando pra gente, eles apresentam. Então, se uma empresa ela tem vontade de conhecer o curso até entender realmente o que é a EJ, a gente pode apresentar os laboratórios que a gente utiliza, explicar um pouco e tentar entender também o que seria o cenário que ele está necessitando da nossa ajuda. E o que vocês deixariam de recado assim para os empresários, né, para as empresas que tá tendo alguma dor, né, relacionada
ou não a área de materiais, né? O que vocês deixariam de mensagem aí para essas empresas? Eu acho que seria que a nossa missão é resolver esses problemas. Então a gente tem prazer em estar resolvendo os problemas delas, estar pensando, trabalhando em equipe para chegar no resultado esperado. Então, o que a gente quer ver no final é que a empresa que contratou a gente esteja lucrando mais com menos dor de cabeça. Então, eu acho que esse é o recado, pelo menos na minha parte, chegar que a gente faz o nosso trabalho para que saiba tudo certo. No caso da engenharia de materiais, acredito que eles conheçam mais o curso, né? Tenham essa visão mais abrangente e que a gente quer realmente ajudar. É uma coisa que a gente comentou, é uma empresa sem fins lucrativos, então não é nada que a gente faz realmente por amor, tanto para o nosso conhecimento, a obtenção do nosso conhecimento, quanto para ajudar realmente. Então, para outros tipos de EJs, outros serviços também, acredito que tenham essa mente aberta, de entender que por mais que sejam estudantes, às vezes a gente faz um serviço muito ali mais qualificado do que outros tipos de profissionais. Você, Bruno? Nessa retomada, a gente sempre tenta fazer as empresas entenderem que a gente não tem medo de se interagir com um novo tipo de área que muitas vezes eles podem ter um problema que mesmo que naquele momento a gente ainda não saiba como resolver, a gente vai trabalhar junto para conseguir alcançar essa solução. Legal, gente. Então a nossa conversa de hoje, né, mostrou que a inovação não precisa necessariamente de uma tecnologia complexa ou de um grande investimento, né? Muitas vezes ela começa com uma pergunta do próprio empresário, né? Por que esse material está falhando? Por que esse processo não está sendo produtivo, está tendo perda? Qual que se essa matéria-prima que eu estou usando é a mais adequada, né? Então podemos transformar um resíduo em um novo produto, né? Então o intuito desse podcast, né, é passar um recado para todo mundo que está nos escutando, né? Que existem empresas júniores que estão aqui para poder responder essas e outras perguntas, né? Dentro dos problemas, das dores que ocorrem dentro das empresas, né? Então, a Smart Junior, no caso, representa justamente a conexão entre o conhecimento e a aplicação prática e, ao mesmo tempo, que contribui para a análise dos desafios reais, proporcionando aos estudantes experiências relacionadas à gestão, liderança, comunicação, trabalho em equipe e relacionamento com clientes. Gabriel e Bruno, muito obrigado pela participação, por compartilharem a experiência de vocês. Querem comentar mais alguma coisa? Últimas palavras aí? A gente agradece, na verdade, a oportunidade. É muito legal que estejam apresentando o movimento, que é uma luta que a gente tem diária, na verdade, de ter essa aproximação tanto com o mercado quanto com todos os outros movimentos que existem. Então, a gente agradece a essa oportunidade. Então, agradecemos também a todos que acompanharam esse episódio no Integra QMcast e deixamos um convite especial às empresas do setor de Química e Materiais, né, para se aproximar, né, da empresa Júnior, da SMAT, conversar com eles, né, porque com certeza eles vão ter alguns propósitos aí que vão poder estar ajudando vocês a melhorarem aí, reduzirem custos, melhorar faturamento, né? Então o problema de hoje que está dentro de uma empresa pode ser o ponto de partida para um projeto, uma parceria e uma nova solução tecnológica. Muito obrigado e até o próximo episódio. Amém.